Tentar começar aqui. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Evangelho do Lar. Agradecemos a presença de todos e inicio com a leitura do livro Agenda Cristã. Lembranças úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe a saciedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você nas lutas vulgares não teria coragem de pedir. Agora não, filha. De pedir. Tá bem cheirosa. Carol, peraí. Deixa eu voltar. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhassem funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana, cheia de promessas miraculosas. É sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Rubão, prece inicial. Pois não. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários.
Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Amém. Amém. Que você vai ler, Roseli, Rosângela? O Livro dos Espíritos, questão 237. Pode começar a leitura. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Questão 237. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando da sua vida física? Sim, e outras que ela não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscureciam. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos em uma palavra. Sabem eles todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Questão 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conhecem segundo a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores a esse respeito não sabem mais que os homens. 240. Os espíritos compreendem o tempo como nós? Não. E é por isto que não nos compreendeis sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, não são aos seus olhos senão instantes que se esvaecem na eternidade, da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. 241. Os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa que nós? Do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós. Mas ainda uma vez, isto depende da sua elevação. Algum comentário, gente? Se quiserem fazer comentário, me interrompam, por favor. 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhe é limitado? O passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que se apagam para a tua memória,
Mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua própria criação. 243. Os espíritos conhecem o futuro? Isto depende ainda de sua perfeição. Frequentemente, eles apenas o entreveem, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando vem, parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente, à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abrange, de um golpe de vista, suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm o conhecimento completo do futuro? Completo não. É a palavra, quer dizer, completo não é a palavra, porque só Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar. 244. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania, e quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, ele pressente como por uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como uma advertência secreta de fazer ou não alguma coisa? Ocorre o mesmo para nós, somente que num grau superior. Porque, como compreendes, sendo a essência dos espíritos mais sutil que a tua, eles podem melhor receber as advertências divinas. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Ela não vem diretamente de Deus. Para comunicar-se com ele, é preciso ser digno. Deus lhe transmite suas ordens pelos espíritos mais elevados em perfeição e em instrução. 245. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, ela reside neles. Algum comentário? Vamos continuar. 246. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Vêm por si mesmos, não têm necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que se encontram por expiação. 247. Os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes? Pode, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê tudo a uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes. Esta faculdade depende de sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. A faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser.
como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve a uma só vez o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deve ser assim. No homem, a visão se realiza através do funcionamento de um órgão impressionado pela luz. E sem luz, ele fica na obscuridade. No espírito, a faculdade de ver, sendo um atributo próprio, abstração feita de todo agente exterior. A visão é independente da luz. 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, porque sua visão penetra aquilo que não podeis penetrar. Nada a obscurece. 249. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo os vossos sentidos obtusos. O que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Desculpa. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte de seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão por um canal de órgãos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível que ele deixe de usá-las? O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados, os imperfeitos, ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Algum comentário, pessoal? Não, Rosa. Não? Posso seguir? 251. Os espíritos são sensíveis à música? Quereis falar de vossa música? O que é ela diante da música celeste? Desta harmonia que nada sobre a terra pode vos dar uma ideia. Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não são ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Eu acompanhei aquele áudio novela do André Luiz com a mãe dele, né, no Nosso Lar. Aí eles comentam mesmo, né, por todos os lugares que eles andam, que tem uma música maravilhosa, tocam harpas, né, que são músicas assim que envolvem completamente, né, os espíritos, né, e que eles se sentem assim numa paz tão grande, né, ouvindo aquelas músicas.
o ambiente fica muito harmonizado com a música. Infelizmente, aqui ainda a gente não tem só esse tipo de música, né? Tem algumas músicas que até ferem os ouvidos da gente, né? Se ferem os nossos ouvidos, né? Imagina dos nossos irmãos espirituais Não faço ideia. mais elevados, né? Porque aqui nós temos músicas boas, músicas mais ou menos e músicas bem, uma vibração bem ruim, né? E É, vocês vejam que pelo que a gente leu, dá para perceber, né, que os nossos sentidos aqui na matéria são muito obtusos, são limitados, né? Que como espíritos, né, nós enxergamos muito mais além, escutamos melhor, porque não está, um sentido não está localizado numa parte do nosso perispírito, né? Nós ouvimos com o corpo perispiritual inteiro, nós vemos da mesma maneira, né? Então, é aqui que é realmente a prisão, né? O corpo físico é a prisão. Então, diante das limitações dele, é por isso que nós temos que nos esforçar para que possamos voltar para o alto um pouco mais radiantes do que saímos. E nós vemos que todos os vícios são maneiras que nós encontramos de embrutecer os nossos sentidos, né? Porque, né, faz com que nós queiramos fugir da realidade. Nós temos uma expectativa da vida, muitas vezes, né, uma vida de prazeres, uma vida de delícias, né? E aí quando a vida nos torna um pouco mais árida, um pouco mais áspera, né? E nós temos só que fazer as tarefas um pouco mais desagradáveis, né? Nós não enxergamos muitas vezes bem nisso. Nós acabamos falando, puxa, mas a minha vida eu só trabalho, eu só eu só aguento em casa, eu só faço as coisas, eu não tenho tempo para mim. Faz tanto tempo que eu não vou viajar, faz tanto tempo que eu não faço isso, que eu não faço aquilo outro, né? E contar rapidamente, né? Eu recebi uma comunicação um tempo atrás, né? Que os irmãos espirituais me pediram que eu parasse de assistir séries. Acho que eu já comentei com vocês. E aí, numa outra comunicação veio: você já teve 40 anos da sua vida para fazer o que você queria, né? Para se dedicar a tudo que você queria, né? Aos mais variados vícios, você experimentou tudo, viajou, fez, aconteceu. Agora, esse outro período, você tem que trabalhar pelo bem. E daí, passado aquele tempo inicial que é um pouco mais difícil, né? Que é o tempo que você demora para abandonar um hábito que você tinha. Agora, o meu maior prazer está na leitura, em estar aqui com vocês, no trabalho no bem, porque é uma sensação que ela te preenche, né? Preenche e fica bastante tempo. Mais algum comentário? Que maravilha, Beth. Creio que a gente, senhoras e senhores, nós temos que aprimorar, buscar esses dons, né, que são atribuídos aos espíritos. Essa é uma questão bastante difícil para nós, quase que impossível, né, de alcançar, dado as condições em que nós vivemos nesse mundo, né? As imposições, as convenções sociais e toda a sorte de acontecimentos nefastos, né? Que nos impõem diariamente, né? Os meios de comunicação e as próprias atitudes
dos seres humanos, né? Quisermos nós termos essa capacidade de penetrar, né, os recônditos da mente dos nossos irmãos, para procurar auxiliá-los nas suas dificuldades prementes, né? Eu me lembro, eu li sobre a vida de Eurípides Barçanufo, um expoente do espiritismo. Ele era de uma cidade chamada Sacramento, aqui em Minas Gerais. Ele criou uma escola. E ele era tão avançado, esse ser humano, que ele mesmo ministrando uma aula, ele recebia um chamamento e ele se desdobrava. Uma parte dele continuava exercendo né, o seu mistério de ensinamento, e a outra parte dele se dirigia a pontos longínquos, às vezes, para participar de algum evento de tratamento, também de palestras, etc. e tal, que eram convenientes à sua estatura espiritual, né? Se alguém encarnado teve esse poder, né, esses dons, quisermos nós aí, nas nossas lutas diárias, aí, no nosso controle das nossas más inclinações, alcançarmos um dia um pouquinho, né, dessa capacidade desses avatares, não, Fred e meus irmãos? Obrigado. Tudo a seu tempo, né, Rubem? Emmanuel esteve com Jesus e, né, não soube segui-lo naquele tempo, né? Se Emmanuel já tinha alguma elevação, né, espiritual naquele momento, e já tinha, nós provavelmente, se nós estivermos lá, provavelmente nós fomos aqueles que estavam atirando pedra na cruz, literalmente, né, zombando, xingando, né? Então, por aí já dá para ver que nós avançamos, não tanto quanto muitos outros, mas, né, como disse Renato Russo, né, temos nosso próprio tempo, né? Cada um de nós tem seu próprio tempo. Não adianta. Nós podemos ficar estacionados em reencarnações, mas vai chegar um tempo que parece que a nossa massa crítica dá uma cozinhada lá, a nossa massa moral dá uma cozinhada e de repente nós damos um salto, né? Mas quantas encarnações ficamos estacionados, né? Dizem os espíritos que nós repetimos durante muito tempo os nossos condicionamentos, que eles se cristalizaram no tempo. Vocês já pensaram que muitas vezes nós lutamos contra hábitos, contra maneiras de ser que parecem que estão assim tão arraigadas, né? Parece aquele cipó que dá para você se pendurar e parece que que tem um nó dele em nós, né? Então nós vemos assim que as nossas maiores dificuldades são esses cipós, né? E por isso que nos cabe desenrolando. E às vezes nós não vamos conseguir nessa vida grandes progressos nisso, mas pode ser que a gente consiga progressos em outros campos, né? Então, se eu não consigo deixar de ser tão egoísta, vaidoso, orgulhoso, mas de repente eu consigo abandonar um vício, né? Então isso já é uma grande coisa. Tem sempre aquelas no nosso jardim da alma, tem sempre aquelas ervas daninhas são mais fáceis de arrancar e tem aquelas que já se tornaram árvores que a gente vai conseguir apenas nessa vida dar uma podada nessas árvores, né? Então, nós somos convidados a ser bons gestores, né? À medida que nós trabalhamos pelo bem,
somos convocados a fazer a nossa reforma íntima, né? Que é ir tentando mudar um pouco, né? Em casa, quando a nossa companheira, o nosso companheiro, né, fala uma palavra mais áspera, a gente sente aquela cutucada, e nós temos que lembrar que as pessoas que estão mais próximas de nós são as pessoas que mais nos conhecem. E quando essas pessoas, em maus momentos que elas estão passando, nos atacam, elas nos atacam no ponto com precisão cirúrgica e dói muito. E qual que é o nosso ímpeto? É responder, né? É retribuir o mal com o mal. Então, uma coisa que eu tenho me esforçado para fazer é não responder. Quando a Elaine está um pouco nervosa, um pouco chateada, e fala alguma coisa, mesmo que aquilo me machuque, eu fico quieto. Porque, como diz Chico, a gente não deve se justificar e a gente não deve, né, reagir. A gente deve procurar pensar no que vai falar, no que vai fazer, porque depois que a gente já disse, já fez, já magoou, tudo fica bem mais difícil, né? Pensamentos finais aí, considerações finais? Não, Fred. Fred, só um complemento. Você citou Emmanuel, né? E no período de Jesus, ele era casado com uma nobre, uma patrícia romana chamada Lídia. E, e eles tinham uma filha chamada Flávia que tinha uma doença incurável e Jesus a curou e ela se tornou uma devotada cristã. E quando ela foi repudiada pelo marido, que é o senhor, o espírito de Emmanuel, encarnado como Públio Lentulus, um senador, eles voltaram a Roma e ela acabou sendo imolada, né, no Coliseu e se tornou uma mártir. E por tudo que ela fez pelo, pela Igreja do Caminho, né, que é o nome da igreja primitiva, ela foi eximida do processo reencarnatório, né? Ela se tornou um espírito ascensionado. E quando ele retornava ao mundo espiritual, né, nas reencarnações subsequentes dele, ele sempre, ela sempre estava muito distanciada espiritual, em questões de elevação dele. E apesar dele ser muito devotado a Jesus nas suas encarnações, sempre que ele retornava ao plano espiritual, ela estava num plano muito mais elevado. Poucos seres humanos, né, podemos assinalar que tiveram essas benesses, né, meu irmão? Nesses 2000 longos anos aí que se passaram. Obrigado. Por nada. Como disse um palestrante que eu vi este domingo no Centro Espírita, né? Nós temos que tomar muito cuidado, né? Como estamos desencanando, né? Porque geralmente os homens estão nos umbrais, né? E as mulheres estão no plano superior, né? Então, para a gente, né, se esforçar aí bastante para melhorar. Vamos então, meus amigos, elevar o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, em nome dele, e ele prometeu que aqui ele estaria na casa de cada um de nós, por meio dos nossos muitos amigos espirituais que estão aqui conosco. E vamos agradecer por essa oportunidade e pedir que ele ampare todos os nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento, e dentre estes, aqueles que decidiram abandonar a vida física pela porta do suicídio, como a Gabriele, a Verena, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Esses irmãos sejam amparados. E vibremos também
pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, e dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, que nós, como sabemos, é uma ideia que vai se instalando pela porta de trás na mente, que vai sendo nutrida, que a brasa vai sendo soprada pelos inimigos espirituais. Todos nós já tivemos algum acesso, algum lampejo de desesperança, de tristeza, e sabemos que se nós não tomarmos as precauções necessárias, essa tristeza se torna em desalento, depressão, e quando vemos, já estamos, né, nos despedindo da vida material, que é um grande erro, né? Então, peçamos que Jesus ampare esses irmãos encarnados e os seus obsessores também, porque nós sabemos que na Terra não existem injustiças, mas não injustiçados, né? Que aquele que é vítima hoje foi algoz, foi verdugo, né? Foi carrasco ontem. Então, está sofrendo os influxos da sua própria maldade e crueldade, né? Sem querermos julgar, mas essa é a verdade, que todos eles sejam amparados igualmente. E que agora cada um de nós possa vibrar por aquelas pessoas que lhe vêm à mente. Peçamos a Jesus que ampare essas pessoas. E agora que possamos pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, do auxílio material e espiritual, lembrando que devemos pedir com sabedoria, no sentido de não solicitarmos aquilo que nos pode fazer mal, que pode fazer mal àqueles que nos são próximos. Tem uma música que diz assim: Deus sabe todas as coisas, sabe porque sofres também. Deus sabe todas as coisas e o que mais lhe convém. Na vida tudo são preces, tudo são bênçãos. Basta a gente entender que Deus sem necessidade não coloca um filho seu a sofrer. Então que peçamos que Jesus, Deus, nos afaste tudo que nos for pernicioso, que estamos no tempo que precisamos estar com as pessoas que precisamos conviver e que com os bens e dificuldades que necessitamos ao nosso aprendizado. Mas, mesmo assim, podemos pedir, né, com aquela cláusula no final, né, se isso for bom para mim, né, porque daí nós temos a certeza que só nos será concedido aquilo que nos for proveitoso. Peçamos também as bênçãos do alto para aqueles indivíduos que anonimamente fazem a caridade, sem ser manchetes de jornais. Também para os centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. Peçamos também pelos nossos líderes mundiais, os nossos governantes, as nossas autoridades, os mais diversos níveis de governo, que todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra sejam intuídos pelo alto, possam restabelecer e manter a paz, fazendo o que podem, o melhor que podem pelos que mais precisam. E peçamos a Jesus, procuremos assim expor as nossas dores. Se está difícil hoje, converse com Ele, Ele sempre está nos ouvindo. Peçamos a Ele que nos fortaleça para que possamos cumprir com coragem as nossas obrigações, os nossos deveres, onde quer que eles nos levem. Mesmo que em dados momentos
esses deveres, essas obrigações nos pareçam muito pesados, pois nós sabemos que nesses momentos nós entramos com 10% e ele entra com 90%. E vem uma força, não sabemos de onde, que tudo conquista, que tudo pode. Porque se Deus está comigo, quem será contra mim? E assim, fazendo dando as nossas pequenas contribuições para a construção do reino de regeneração, pedimos a Jesus, então, que nos dê essa força necessária. Que assim seja, graças a Deus. Preces. Carol, quer fazer? Pode fazer. Gokubi diso gengen shikaita kama harani kamutamahi moide masu kamurogi kamuromi no michikara mochite bansei tohito no miyoya kamu matsusu no maikari no mikami arahido no kamutachi moro moro no sakagoto tamahi no chuchumiki gareba ikare mote arahi kiyome misogi tamaite kaminoko no chikara yomi garase tamaito mosu koto no yoshio kashikomi mosu Miyoyamoto sumai kare mikami mamori tamai sekia tamai Miyoyamoto sumai kare mikami mamori tamai sekia tamai Kanagara tamai chamase Kanagara tamai chamase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Que seja uma boa noite a todos, que Jesus os abençoe sempre. Boa noite, tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite.